E aí pessoal, vamos então resolver agora o exercício número 2 da página 274. O exercício diz o seguinte, ó: em um mesmo ambiente ou local, né, um tubo aberto emite um som do terceiro harmônico em uníssono, né, que é a mesma nota, no caso, mesma nota musical. Consequentemente vai ter a mesma frequência, com o terceiro harmônico de um tubo fechado de 60 centímetros de comprimento. Aí ele pergunta, qual é o comprimento do tubo aberto? Então vamos lá. Eu escrevi aqui já os dados, tá, que o problema está dando para nós. Aí nós colocamos lá, ó, ele está envolvendo agora um instrumento com tubo aberto e um instrumento com tubo fechado. No tubo aberto ele disse que o comprimento... ele está perguntando, ele quer saber qual que é o comprimento desse tubo aberto, certo? E aí ele disse também que é no terceiro harmônico, né? O N que simboliza a ordem do harmônico, ele falou que é no terceiro. E é mesma nota, que significa a mesma frequência, tanto no tubo aberto quanto no tubo fechado. Aí no tubo fechado, ele deu o comprimento do tubo, que é 60 centímetros, que eu já transformei em metros, 0,6 metros. E... quer saber, né, o comprimento do tubo aberto quanto que é. Aí, lá no livro, no nosso livro, lá na parte dos tubos abertos e tubos fechados, lá vai ter lá a expressão seguinte, para o tubo aberto. O comprimento do tubo vai ser 3/2 do comprimento de onda, né? Aqui tem o 3, por quê? Porque é lá no terceiro harmônico. Se fosse no segundo harmônico seria no 2, se fosse no primeiro, e assim por diante, tá? Então vamos em frente. A partir dessa expressão aqui, ó, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que o comprimento da onda lá no terceiro harmônico vai ser o quê? Não é? Vai ficar aqui, ó, eu vou passar esse 3/2 dividindo, depois ele vai dividindo aqui para o outro lado da igualdade, né? Eu isolei o lambda, que é o comprimento de onda. Então eu vou ficar com... ele vai passar para cá, vai ficar 2 comprimento do tubo dividido por 3, certo? E aí eu tenho lá também uma relação de frequência, que a frequência lá no terceiro harmônico vai ser quem? A velocidade de propagação da onda dividido pelo comprimento de onda lá no terceiro harmônico, que é onde está acontecendo aí essa situação desse problema. Só que aí, ó, aqui no lugar do comprimento de onda, eu vou colocar o que é o comprimento de onda aqui, que é o 2, que multiplica o L, que é o comprimento do tubo, dividido por 3. Então eu vou ficar com a expressão aqui para frequência, ó, velocidade de propagação da onda, dividido por, no lugar do comprimento de onda, eu coloco isso aqui, ó, que é 2, que multiplica o comprimento do tubo, dividido por 3. Ajeitando aqui essa divisão de fração, nós vamos ficar com a frequência que é igual a 3, que multiplica a velocidade, dividido por 2, que multiplica o comprimento do tubo, lá no tubo aberto. Então eu tenho a expressão do comprimento do tubo, a expressão do comprimento de onda e a expressão aqui da frequência. Tudo lá do tubo aberto. Agora eu vou fazer isso aqui para o tubo fechado, né? Porque com esses dados aqui, ó, simplesmente eu não consigo encontrar o comprimento do tubo aberto, certo? Porque eu não tenho o valor da velocidade, olha, por exemplo aqui, né? Eu não tenho o valor da frequência, né? E nem o valor do comprimento do tubo. Aqui que é o comprimento do tubo, 3/2, eu não tenho o comprimento da onda, senão poderia colocar aqui e achar, né? E aqui a mesma coisa, eu não tenho comprimento de onda, eu não tenho comprimento do tubo. Então vamos ver aqui no tubo fechado, como é que fica? A expressão do comprimento do tubo, né? Quando ele é fechado, é dada dessa maneira aqui. A partir dessa expressão, eu isolo aqui o comprimento de onda e vai ficar assim, ó. Comprimento de onda lá no terceiro harmônico vai ser igual. Vai ficar 4, comprimento de onda é igual. Aqui esse que vai passar para cá vai ficar 4L
sobre 3. Certo? Deixa eu só comparar aqui. O comprimento é 2L sobre 3, que ficou 4L sobre 3. Tá. Aí, para a frequência, lá no terceiro harmônico aqui agora do tubo fechado, eu vou ter a velocidade de propagação dividido pelo comprimento de onda, né? Que vai ficar a frequência lá no terceiro harmônico do tubo fechado, vai ficar a velocidade dividido. Aqui no lugar do comprimento de onda, eu coloco aqui essa expressão que é, né, o conceito, ou como eu faço para encontrar o comprimento de onda. Olha só, 4 vezes o comprimento do tubo dividido por 3. E aí nós trabalhamos essa expressão. A frequência, então, no tubo agora fechado vai ficar, esse 3 vai multiplicar a velocidade, né? 3 que multiplica a velocidade dividido por 4 vezes o comprimento do tubo. Então, eu tenho aqui a expressão agora da frequência para o tubo fechado, né? E essa aqui, ó, é a expressão da frequência para o tubo aberto. Percebam que nós vamos ter, ó, 3 que multiplica a velocidade, 3 que multiplica a velocidade, dividido por 2 que multiplica o comprimento do tubo, e aqui no tubo fechado é 4 que multiplica o comprimento do tubo. Percebam que só muda aqui, ó, o 2 e o 4, ok? Só que o exercício falou que eles estão, esses dois tubos aí, esses dois instrumentos, eles estão sendo comparados com uma mesma nota. Se é mesma nota, quer dizer que o valor das duas frequências aqui vai ser o mesmo. Então, se eu tiver os valores aqui da velocidade, do comprimento de tubo aqui, e substituir, o resultado dessa divisão e dessa divisão tem que ser o mesmo, porque as frequências vão ser iguais. Ok? Então, eu posso fazer o seguinte, ainda aqui eu não consigo, com esses dados, calcular o valor do comprimento do tubo aberto, porque me faltam dados. Só que, olha só, como o exercício me falou que as frequências têm valores iguais, aqui o que eu faço? Eu vou igualar essas duas frequências, certo? Eu vou pegar aqui, ó, a frequência do tubo aberto, certo? Vai ser quem? 3, vou colocar aqui, ó, 3 vezes a velocidade de propagação da onda dividida por 2 que multiplica o comprimento do tubo. Tem que ser igual, né? O resultado dessa divisão tem que ser igual à frequência aqui, ó, do tubo fechado, que é 3, que multiplica a velocidade de propagação da onda, dividido por 4, que multiplica o comprimento do tubo, certo? Agora, eu posso fazer também o seguinte, ó. Lá no tubo aberto, eu não tenho o valor da velocidade e não tenho o comprimento do tubo, que é isso que eu tenho que encontrar, inclusive. Lá no tubo fechado, eu não tenho o valor da velocidade, mas eu tenho o comprimento, o valor do comprimento do tubo, que o exercício me falou lá, ó, que era 60 centímetros. Então, eu posso deduzir algo aqui. Olha só que interessante. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, ó, olha só o que vai sobrar. Ó. 3V vezes 4L vai ficar 3 velocidade vezes 4, que multiplica o comprimento do tubo, dividido por 3V vezes 2L, vai ficar 3, que multiplica a velocidade, né, vezes 2, que multiplica o comprimento do tubo. E aí eu posso, se eu simplificar aqui, porque são variáveis iguais, ó, olha só, 3 por 3 vai ficar 1, V por V vai ficar 1, 4 e 2 eu posso simplificar por 2, né? Que vai ficar aqui 2, 1 ou 1 meio, e o L por L também vai sobrar 1. Então, dessa expressão aqui, se eu simplificar, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer diferente aqui, eu vou inverter, ó, eu vou colocar 3V, que multiplica 2L, sobre 3V, que multiplica 4L, para a expressão ficar melhor. Então, tudo simplificou aqui, ó, tudo simplificou, né? Sobrou 1 vezes 1 aqui, que vai dar 1, dividido. Aqui vai sobrar quem aqui? Aqui vai sobrar 1 vezes, aqui o 4 simplificou por 2, vai sobrar 2, né? Então, 2, certo? Então, de toda essa expressão aqui, sobrou 1 meio, ou metade, né? E aí eu faço uma analogia assim, ó. Se
lá para a frequência. Olha lá, cadê a frequência? Aqui, ó. A frequência do tubo aberto, que é a que eu preciso encontrar, certo? Eu tenho essa expressão. E para a frequência do tubo fechado, eu tenho essa expressão aqui e tenho o comprimento do tubo, que é 60 centímetros, não é? Que o exercício me falou. Então, eu tenho aqui que sobrou, comparando as duas frequências aqui, ó, eu teria, né, metade, meio, né, que é igual a uma inteira e uma metade, no caso. E aí, se eu fizer uma analogia aqui da seguinte forma, olha só, se o valor entre dessas duas frequências aqui, o valor final tem que ser o mesmo, e o que vai estar mudando aqui nas expressões? Ó, 3 vezes velocidade dividido por 2 vezes o comprimento do tubo. 3 vezes a velocidade dividido por 4 vezes o comprimento do tubo. Só esse 2 que multiplica o comprimento do tubo aqui, e esse 4. Então, você percebe que esse 4 é o dobro do 2. Então, o número, ou seja, o valor desse comprimento de tubo aqui, que é o do tubo fechado que o exercício me deu, que é 60 centímetros, né? Ele tem que ter o dobro de valor, lá para eu colocar aqui no comprimento do outro tubo, para quê? Para que, quando eu multiplicar 2 por esse valor, ele dê um mesmo valor que eu pegar o 4 e multiplicar por um valor aqui, porque no final, né, essas divisões aqui tem que ter o mesmo valor. Então, olha só, se eu fizer lá assim, então, né, como eu sei que para o tubo fechado, o comprimento do tubo é 60 centímetros, eu posso fazer o seguinte. Vamos lá, ó, a frequência do tubo aqui, ó, do tubo fechado. Tubo fechado. É 3 que multiplica a velocidade dividido por 4 vezes o comprimento do tubo. Só que esse comprimento do tubo aqui, o exercício me disse que é 60 centímetros. Então, eu vou pôr aqui, ó, 0,6, né? Que é igual, ou seja, tem que ser igual a outra frequência lá do tubo aberto, que é 3 vezes a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento. Aqui, ó, vamos dizer que é tudo número igual, né? 3 vezes a velocidade, 3 vezes a velocidade. Aí, se eu fizer aqui essa conta, ó, eu vou continuar aqui. 3 velocidade dividido 4 vezes 0,6, né? 4 vezes 6, 24, vai dar 2,4, que é igual a 3 vezes a velocidade dividido por 2 vezes o número aqui, né, que vai ter que dar 2,4. Que número que vai ser esse? Que eu multiplicar ele por 2 vai ter que dar 2,4, porque as duas frequências têm que ser iguais. Vai ser o 1,2. Né? Por quê? Porque se eu fizer 2 vezes 1,2, vai dar 2,4. Né? Que eu coloco aqui então, ó, 2,4. Aí você concorda comigo que, ó, 3 vezes a velocidade de propagação da onda dividido por 2,4, que é a frequência do tubo fechado. Deixa eu ver se é isso. 3 vezes 2 do aberto, né? Não, perdão. Do tubo fechado aqui, ó, né? Vai ser igual a 3 vezes a velocidade de propagação dessa onda sonora dividido por 2,4. Por quê? Porque se a velocidade aqui for 1, por exemplo, eu coloco 3 vezes 1 vai dar 3 dividido por 2,4, que vai ficar 3 vezes 1 dividido por 2,4 e vai dar tudo igual. Ok? Então, eu posso dizer que o comprimento do tubo aqui vai ser 1,2 metros. Ok? E aí está respondido o exercício. Beleza?